Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15h04 e a partir de agora estamos pela 104,7 FM, como também estamos pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado a você que está sintonizado e acompanhando, portanto, o nosso Justiça na Tarde de hoje, cujo debate está relacionado com ou seja, a cobrança abusiva de juros. Claro que nós também vamos conversar com os nossos convidados, afinal de contas, numa compra, numa transação bancária, a quem, quando a pessoa se sente, de certa forma, incomodada com o tamanho dos juros que vem sendo lhe cobrado por essa compra a prazo ou por aquele empréstimo também que foi buscado. Quando se sente incomodada, busca o Banco Central ou busca, portanto, aí o PROCON. É nesse sentido, então, que nós vamos, a partir de agora, cumprimentar nossos convidados e também nossas convidadas. Começa com a doutora Carla Braga Seminotti, advogada especialista no direito do consumidor. Doutora Carla, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir aqui. Muito obrigado. Doutora Simone Magalhães, advogada, professora, diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, a Brasilcom. Também seja bem-vinda, doutora Simone. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Walter, muito obrigada. Eu é que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na rádio, ao seu lado. E hoje temos aqui, sem dúvida, profissionais que trarão muitas informações interessantes para os consumidores. Muito obrigado, a senhora. Deixa eu cumprimentar também o doutor Ardiles Alves Soares, que é professor, é conselheiro do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, do PROCON DF. Doutor Ardiles, também é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e muito boa tarde para o senhor. Walter, boa tarde aos ouvintes. Sempre uma alegria retornar para conversar sobre a questão dos consumidores e sempre em busca de ofertar mais conhecimento, mais divulgação a respeito dos direitos do consumidor. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar também o doutor Gabriel Reis Carvalho, que é advogado, foi diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança, também conosco aqui nos estúdios, né, doutor Gabriel? Também seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É sempre um prazer estar na sua companhia, estar aqui na Rádio Justiça. Cumprimento quem nos acompanha de modo especial. E hoje é uma alegria estar aqui com grandes nomes do direito do consumidor, que eu quero saudar. Nossa querida professora Simone, que conheço já há alguns anos, que é um grande nome hoje na esfera do direito do consumidor no Brasil, como também a doutora Carla, como também o nosso professor Ardiles, já estivemos aqui numa ocasião recente. Tenho certeza de que teremos um diálogo bastante proveitoso, de modo especial para o nosso consumidor. Com toda certeza. Deixa eu já buscar então este tema, né? Afinal de contas, juros, ele, de alguma maneira, ele é acompanhado, portanto, em transações pelo PROCON ou então pelo Banco Central. Nós temos aí compras onde as pessoas adquirem, portanto, seus bens móveis, como também nós temos também transações bancárias, a exemplo dos cartões de crédito. Afinal de contas, existe, portanto, na nossa legislação um patamar, o juro só pode ser cobrado até aqui. Passou daqui, não pode mais. Comece com esse assunto com os senhores e com as senhoras. Começa então com a doutora Simone. Walter, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz parâmetros basilares para que a relação de consumo ela seja equilibrada entre consumidores e fornecedores. Ele não traz especificamente um patamar máximo de cobrança de juros, ele não estipula um teto, né? O que ele traz é uma defesa do consumidor em relação à cobrança de juros abusivos. Mas, na prática, realmente compreender o que é abusivo ou não acaba sendo bastante subjetivo no nosso mercado de hoje. Então, nós não temos uma definição, por exemplo, os juros podem ser até tal valor, tal percentual por mês ou por ano, o que acaba trazendo uma complexidade extrema
para essas relações, né, principalmente para esses contratos de empréstimos, de financiamentos, que são complexos, são extremamente densos. Na prática, os consumidores, eles não conseguem compreender todas as consequências daquela contratação, principalmente em relação à diferenciação das taxas de juros. As instituições, elas têm a liberdade, né, de estipular os juros, que são, na verdade, a remuneração. Ela está ali emprestando um capital para um consumidor e ela será remunerada através dessas taxas de juros. Então, não existe um patamar máximo, porque isso acaba impactando a nossa economia em geral. E existe um consenso, principalmente entre as pessoas ligadas, os profissionais da economia, de que acabaria sendo mais prejudicial estipular um patamar máximo do que deixar uma flutuação no livre mercado. Mas, na prática, a gente sabe que acaba sendo bastante problemático para o consumidor, porque ele não sabe identificar, muitas vezes, a diferença que um percentual pequeno, por exemplo, quanto 0,5% em relação à taxa de juros para uma instituição ou para outra instituição vai significar naquela contratação específica, naquele caso concreto que ele tem. Então, nós não temos, né, esse patamar máximo estabelecidos, mas a gente tem parâmetros no mercado. Doutor Ardires, também nessa mesma linha, qual é o ponto de vista do senhor? Realmente, na questão do mercado de concessão de crédito, há uma liberdade em relação a isso, muito em voga da questão da liberdade de iniciativa da economia, do mercado, que traz no contexto da nossa Constituição. Há, obviamente, empréstimos, e aí cabe muito ao consumidor ser vigilante a respeito dessas taxas de juros, evitar compras por impulso, principalmente compras que você vai se vincular a um empréstimo por longo prazo. Por exemplo, você vai comprar um veículo, em 3 anos você vai dar entrada naquele seu apartamento ou na sua casa, e aí pode ser 10 anos, 15 anos. Especialmente para essas compras, é fundamental, é quase a principal aspecto de atenção ao consumidor, a questão da taxa de juros. Para saber se normalmente os fornecedores se preocupam em dar o valor de início do financiamento. Não, a parcela vai ficar tanto a partir se você assinar agora. Mas o importante é a gente saber quanto é que vai ser a última parcela, se há juros no decorrer do empréstimo, quais tipos de juros ou taxas ou algo do tipo estão embutidas, e essas coisas que o consumidor deve ficar vigilante ainda na fase pré-contratual, ainda na fase de analisar os contratos para fazer a melhor escolha. E para a senhora, doutora Carla, é possível o consumidor, de alguma forma, ele se precaver e acabar, de certa forma, entendendo ali perfeitamente o que está assinando, para depois que a situação já está posta, ele enfrentar, portanto, essas dificuldades? Walter, então, concordando com os colegas e sendo até um pouco mais pessimista, eu acredito que no início, na assinatura do contrato, o consumidor brasileiro, ele não tem conhecimento, ele não tem o mínimo ali para entender de fato o que ele está assinando. Por isso que hoje existe um superendividamento gigantesco no nosso país. Não tem. Então, assim, o que o consumidor pode fazer, que eu, igual o doutor falou, é realmente tentar ali ao máximo pensar, não agir por impulso, vai ler e reler, muitas das vezes não vai entender, mas ainda assim leia, releia, pensa no gasto ali da família, da renda, porque realmente são juros que, assim,
são as financeiras, os bancos é que decidem ali quais vão ser as taxas. O Código de Defesa do Consumidor hoje, ele defende sim o consumidor, mas a gente sabe que perante esses contratos bancários, esses contratos de financiamento, o consumidor ele tem sim a defesa do CDC, porém ela é mínima. Então, realmente, o consumidor, eu acho que o primeiro passo é pensar mais uma vez, porque esses juros eles estão soltos mesmo. Cada banco que vai definir. Então, acho que o consumidor, para tentar de alguma forma, é isso. E depois de assinado, eu acho que ele pode recorrer a algumas ferramentas que podem lhe ajudar, que é a calculadora do Banco Central, que o Banco Central fornece para a calculadora do cidadão, para ele pelo menos sempre estar ali, pelo menos tentando saber o que de fato ele está pagando. Mas realmente eu acredito que esses contratos de banco, eles deixam um pouco a desejar em defesa do consumidor, infelizmente. Doutor Gabriel, na mesma linha, só acrescentando essa questão, né, do brasileiro não ter o hábito de ler, pelo menos, os contratos que está assinando. Isto é bom para quem e ruim para quem? Walter, talvez eu pudesse dar uma resposta mais sincera, mas eu vou dizer que não é bom para ninguém. Mas eu comento o seguinte, Walter. Os pontos todos que foram colocados até agora pelos colegas são pontos muito relevantes e nos permitem a conclusão de que esse é um tema, primeiro, transversal. Então, ele vai perpassar diversas áreas, não só a defesa do consumidor, mas também, e de modo muito particular, a defesa do consumidor. E segundo, é um tema que toca diversas áreas do conhecimento e também da atuação, seja do consumidor, seja do mercado, seja dos órgãos do poder público. E aqui me explico brevemente. O fenômeno em si da existência de juros é tão antigo quanto a existência do capital. A gente encontra relatos de cobranças de juros milhares de anos antes de Cristo, literalmente. Né? Então, a gente tem a cobrança de juros como um fenômeno que existiu praticamente desde sempre, desde que a gente tem essa figura do dinheiro, do capital. Então, a sua existência em si não é um problema. Ela faz parte do jogo da sociedade. A questão toda, e aqui venho ao Código de Defesa do Consumidor, que me parece que é o ponto central, diz respeito a um dos direitos básicos do consumidor, assim estabelecido na nossa legislação, no artigo 6º do Código do Consumidor, que é o direito à informação. Então, o que acontecia até pouco tempo atrás em relação a juros e a uma série de outros temas? Ninguém entendia nada. Uma fatura de telefone celular, a gente não era capaz de saber o que estava escrito ali. Eu já estava na defesa do consumidor e não conseguia entender a fatura do meu telefone celular. Porque era... Havia muitas siglas. Exato. Muitas siglas, muitos percentuais, muitas contas. Então, isso passa pela garantia do direito à informação, que é um pouco um direito que é assim como que a espinha dorsal do Código do Consumidor, da compreensão brasileira do que seja o direito do consumidor. Toda informação dirigida ao consumidor deve ser uma informação clara, precisa, ostensiva, que leve o consumidor a uma compreensão adequada de todos os aspectos ligados à relação de consumo. Em termos mais simples, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o problema não é existir juros. O problema é o consumidor não saber o que ele está pagando, como já foi colocado, o que ele vai pagar. Às vezes a parcela começa bem boazinha. Daqui a pouco é impagável. Isso a gente vê muito, principalmente em contratos imobiliários. Não é? Aqui no Distrito Federal, que ainda é uma terra de muita efervescência no mercado imobiliário, a gente encontra bastante. Então, o direito à informação é um ponto central para que o consumidor consiga entender os termos do que ele está contratando antes da contratação e para que ele possa entender a alteração nos valores que ele paga ao longo do tempo. Eu quero tocar muito rapidamente em outro aspecto, que é justamente a questão, que também foi colocada muito bem, da compra por impulso. E aqui eu passo a um tema maior,
que é a educação financeira dos consumidores, que tem a ver com aquilo que a doutora Carla estava dizendo. Ainda é um déficit hoje na nossa sociedade. Né? Tem melhorado nos últimos anos, muito tem sido feito em torno da educação financeira do consumidor, mas ainda é um desafio. Então, um consumidor mais educado, mais conhecedor dos seus direitos, que evita a compra por impulso, ele também vai saber lidar melhor com a questão dos juros. E finalmente, eu coloco só um dado aqui. Se a gente pega em relação aos PROCONs, né, neste ano de 2023, considerando aí janeiro a agosto, ou janeiro ao fim de julho, os 3 assuntos mais demandados são, em primeiro lugar, banco. Em segundo lugar, telefonia celular. Em terceiro lugar, cartão de crédito. Então, nos 3 primeiros lugares, 2 têm a ver com contextos ligados a juros. Bancos e cartão de crédito. E a gente sabe que o cartão de crédito no Brasil tem os juros mais elevados do mundo. Isso está dando uma discussão danada aqui na esplanada dos ministérios atualmente. Então essa é uma questão que também precisa ser levada em consideração. É um cenário que, aqui dou uma opinião muito pessoal, ainda vem sendo negligenciado pelas instituições financeiras. Creio eu que ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas instituições financeiras e também, como foi colocado, pelo lado do consumidor, no sentido dos seus hábitos de consumo e também da sua educação financeira. Doutora Simone, claro que o Banco Central recomenda que os juros não passem de 12%. Quer dizer, é a recomendação, 12% ao ano. Mas como disse aqui o doutor Gabriel, né? Temos hoje cartão de crédito aí que a pessoa paga por ano mais de 400%. Acho que o último dado, não sei se foi levantado em julho, 437, porque baixou um pouquinho, né? Era 438, baixou um pouquinho, e o pessoal fez uma festa, baixamos aí, mas para 437,25 ao ano. E quando a gente chega nesse patamar e temos uma lei que está parada, portanto, no Congresso Nacional desde 2002, visando justamente manter em 12% a taxa de juros ao ano, que inclusive estava na Constituição, que não foi, de certa forma, regulamentado e acabou também não sendo regulamentado. Quer dizer, o que a gente pode entender? Quer dizer, a quem recorrer diante dessa situação toda, doutora Simone? Walter, esse é o assunto, sob a minha ótica, mais complexo que nós temos. Porque tudo que envolve taxa de juros, naturalmente, está diretamente relacionado com a nossa economia. E nós temos tanto flutuações internas quanto flutuações externas também. Você mencionou muito bem a questão absurda da taxa de juros em cartões de crédito. E por que ela é tão alta? Eu não sei se existe alguma coisa para realmente justificar algo acima de 400% ao ano. Acredito que não é tão justificável assim. Mas a gente tem parâmetros, né? Os parâmetros são que quanto maior o risco, naturalmente maiores são as cobranças de taxas de juros. Tanto é que existem diferenciações grandes entre acessos a créditos, né? Existem várias formas de acesso a crédito, como, por exemplo, um crédito teoricamente pré-aprovado para um consumidor, ou aqueles créditos que são diretamente relacionados a financiamentos, que têm ali um bem, um produto já como garantia, como, por exemplo, os financiamentos. Não? Então, em geral, sempre os financiamentos, como tem um bem já atrelado, ele vai ter um custo menor. Isso reflete na taxa de juros, e um risco também menor que vai refletir na taxa de juros. Agora, todos esses outros acessos a créditos, como nessa situação de que o consumidor, por exemplo, não conseguiu pagar aquela fatura do mês no cartão de crédito, pagou aquele percentual mínimo ali e o resto ele vai rolar ao longo dos próximos meses até ter condição de pagar tudo aquilo, isso nos mostra que existe um risco atrelado e isso naturalmente vai fazer com que esse valor, esse percentual dos juros, sobre juros, é sempre bom lembrar isso também, né? Ele vai, em algum momento breve, tornar aquela dívida impagável para o consumidor. Agora, a quem a gente vai recorrer diante de toda essa sistemática?
Nós temos muitas possibilidades, mas todas elas precisam andar sempre em conjunto. E aqui nunca dá para também, quando a gente fala de economia, nunca dá para separar, por exemplo, a questão política, porque ela tem uma repercussão direta nessas decisões, né? Até mesmo de políticas econômicas, qual vai ser a taxa Selic, porque é um grande indicativo para as próprias instituições financeiras ofertarem crédito no nosso mercado, né? Então, política econômica é algo difícil, o consumidor, na maior parte das vezes, ele não compreende, e aí cai naquela questão que o doutor Gabriel aqui mencionou muito bem agora há pouco. O direito básico à informação é essencial. Então, o primeiro ponto é consumidor ser informado. Isso ainda está sendo, infelizmente, muito desobedecido. A gente pode, né, falar sobre essa questão daqui a pouco. Mas, além disso, a educação financeira. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prega a educação para o consumo. E como é que o nosso consumidor, que é vulnerável na relação de consumo, diante de um assunto tão complexo, porque aqui não é somente a questão do conhecimento, né, não é só o acesso à informação, é também questões de necessidade, que muitas vezes o consumidor ele acaba contratando um crédito porque ele precisa muito naquele momento, ele não tem outra saída. Então, são muitos elementos que são envolvidos. Tem a questão do consumismo, que já foi mencionado aqui, e tem a questão daquela necessidade extrema, que é uma presença real na vida de muitos brasileiros. Então, a quem recorrer, olha, a gente vai cair naquela questão de conseguir ou tentar, né? Acho que é tentar, porque conseguir ainda estamos longe. Mas tentar ter muita consciência em relação às pessoas que a gente coloca no poder, né? A nossa forma de decidir é justamente pelo nosso voto, porque isso vai repercutir lá na frente, nessa questão de todo o sistema financeiro, porque a decisão, né, o estabelecimento de metas, de inflação, de taxas de juros, o entendimento se aquele juro é abusivo ou não, vai passar por toda essa complexidade desse tema que o consumidor, infelizmente, ele fica totalmente ali à mercê, fica totalmente vulnerável de um assunto que ele não tem domínio. Muitas vezes ele precisa daquilo, ele não tem outra saída a não ser contratar com aquela instituição que oferece para ele um crédito pré-aprovado. É aquela questão, né, doutor Ardires? De repente a pessoa até, às vezes, tem consciência daquilo que está buscando, como muito bem pontuou a doutora Simone. Mas, de repente, para ter aquele contrato em mãos, vai ler, se ele não tiver, portanto, conhecimento, e pouco vai entender. E pela pressão aparente que ele sente, olha, hoje é o último dia, o prazo está se esgotando, tem que assinar agora, porque senão amanhã já é uma outra taxa de juros, a pessoa termina sendo induzida a não levar adiante, portanto, a busca de mais conhecimentos, ou seja, chegar até um advogado que é especialista na área, que vai lhe dar, portanto, ali uma assistência e vai lhe dizer o que ele deve fazer. E ele toma, portanto, aí, ou pelo menos orientá-lo, ele toma, portanto, a decisão. Quer dizer, esse fato, como é que o senhor vê também aí esse aspecto, como muito bem também explicou a doutora Simone? Todas essas questões de compra por impulso, por exemplo, que você acabou de mencionar, temos que assinar até amanhã, ou então temos poucas unidades, então, por favor, agilize, senão vai passar essa oportunidade. Amanhã será outro preço. Isso. Tudo isso causa um abalo na questão da possibilidade do consumidor efetivamente analisar com calma e tranquilidade a questão dos juros, a questão do contrato, porque já há uma pressão externa indevida, porque acaba sendo um contexto inclusive de marketing dos fornecedores, no sentido de dizer, vamos literalmente ensinar os nossos empregados a táticas de marketing para fazer com que o consumidor seja cada vez mais, vamos dizer, induzido a uma compra por impulso. Fazer com que
está acabando o prazo, está acabando as unidades, ou você vai perder a oportunidade. Tudo isso acaba fazendo com que a escolha e a análise do consumidor se torne cada vez mais prejudicada. E isso acaba fazendo com que essa análise para saber se num futuro, como nós estamos falando aqui, por exemplo, de financiamento, que normalmente se vincula por muitos anos, isso acaba prejudicando no sentido de não permitir o consumidor dizer assim, e essa prestação daqui 3, 4 anos, será se cabe no meu orçamento? Será se os juros, as taxas que estão contidas nesse contrato não vão acabar prejudicando e elevando o valor dessa mensalidade a ponto de se tornar um contexto que vai inviabilizar o meu contexto econômico, não só meu, como por exemplo da minha família, porque quando se fala muito na questão de abalo econômico, muitas das vezes, principalmente quando como se diz comumente, o arrimo da família, isso causa um abalo não só para aquele consumidor, mas para a família inteira. Imagina você se programar para comprar, sei lá, uma casa e 5 anos depois você descobrir que você não tem condição de manter o pagamento do financiamento, você vai ter que estar correndo o risco de perder a casa, não sabe se tem a possibilidade de recuperar parte do dinheiro ou um percentual a recuperar será um percentual irrisório diante do que já foi pago. E tudo isso causa um impacto emocional muito grande, não só no consumidor, como também, em muitas das vezes, inclusive na família, exatamente pelo reflexo da importância dessas compras financiadas. Uma casa, um carro com menor impacto, mas principalmente, por exemplo, a casa, sim, se você analisar, há um grande abalo, tanto econômico quanto psicológico, quando há uma escolha por um contrato não refletido, devidamente refletido. Doutora Carla, quer dizer, é um assunto que, quando a gente chega também no empréstimo, o consignado, nós temos aí uma legião de pessoas, de alguma forma, recebendo benefício pelo INSS, onde tem, portanto, ali a liberação legal para que essa pessoa busque, portanto, os empréstimos consignados. Mas, às vezes, como já foi dito aqui, né, a pressa, a falta de conhecimento, o desconhecimento, portanto, aí das questões financeiras, terminam fazendo com que muitas dessas pessoas assinam um contrato e quando vão verificar aquilo que já estava difícil e aquele dinheiro que foi buscado para pagar uma dívida, na realidade não pagou a dívida e ainda arrumou mais uma outra para poder realmente pagar. Enfim, como orientar também aí essas pessoas? Quer dizer, o Estado de alguma forma faz o seu dever de casa, olha gente, está liberado aqui, mas tome juízo, tome cuidado. Como é que a senhora vê esse aspecto? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu acho que o Estado, ele... Não, quando eu digo Estado, justamente, eu imagino que o Estado tenha boa intenção, que é ajudar, mas de repente as pessoas entendem de uma outra forma. Não é que o Estado queira que todo mundo se endivide. Não, né? Com certeza não. Até porque a gente precisa, acho que é igual o Gabriel falou, a economia precisa se movimentar, precisa girar. Então, não é isso. Eu só acho que realmente a gente volta no ponto que o doutor Gabriel falou. É basilar, é básico. A gente não tem conhecimento. O consumidor não tem conhecimento. O consumidor não tem uma educação financeira para entender que, por exemplo, muitos, principalmente em consignado,
tem muitos aposentados que estão assinando aquilo ali e tem muitos aposentados, eu já presenciei, que não sabem de fato o valor que vão pagar. Então, assim, acha que aquele valor pronto, às vezes faz 24, 36, 48. Então, realmente é o conhecimento ali. Às vezes falta principalmente consignados, são a grande maioria aposentados, enfim. Precisam realmente ter uma pessoa ao lado para orientar, para analisar, para ver o que porque muitas vezes os bancos ligam falando, olha, a senhora tem um crédito e eu já percebi que a senhora já tem um consignado aqui, então a gente pode pegar um valor a mais. A senhora quita esse e fica com o troco. Mas esse troco, ela vai precisar pagar esse troco. Então, muitas vezes está precisando, a família está ali, né? Então, acaba entrando. Então, realmente, a gente volta a falar, porque nos juros, por muito tempo, eu não advogo há muito tempo, eu advogo há pouco tempo, eu advogo apenas há 7 anos. E por muito tempo eu brigava muito com os juros. Eu sempre fui aquela advogada assim, entusiasta, não, vou diminuir esses juros. E a briga não é essa. É igual o doutor falou, os juros, o maior problema não são os juros. Eles são altos? São. Muitas vezes abusivos? São. Mas o problema é realmente conhecimento, você entender. Será que você vai conseguir pagar daqui a 5 anos? Como é que você vai estar daqui a 5 anos na sua renda familiar? Então, acho que a gente volta no que o doutor Gabriel colocou, que foi muito bem colocado, é na informação. E é na educação financeira. Não tem jeito. Eu acho que a gente tem que mudar o foco, por exemplo, nós advogados, nós, né, que defendemos o consumidor, o foco eu acho que é realmente educar. Porque a redução de juros é uma briga, é um buraco mais embaixo, é algo mais delicado, porque envolve política, envolve o mercado nacional, envolve economia, enfim, é algo mais a fundo. Então, eu acho que hoje em dia, para os consumidores, eu acho que quanto mais a gente puder estar falando OAB, governo, entidades, órgãos de proteção, fazendo realmente essas campanhas de conscientização do consumidor e realmente de mostrar para eles, dar conhecimento, para que eles saibam onde estão entrando. Acho que o caminho é esse. E muitos que, de alguma forma, estão aí na condição de beneficiário do INSS, doutor Gabriel, às vezes não nem pede, né? Nem faz ali um requerimento, um contrato de um empréstimo consignado, quando ele menos espera, já está ali o valor, portanto, na sua conta, e ele fica sem saber, o dinheiro é meu, aí gasta, ou então, esse dinheiro não é meu, deixa eu devolver, que enfrenta dificuldades enormes até mesmo para poder devolver. Ou seja, é muito fácil hoje, de alguma forma, as empresas administrarem, portanto, aí os empréstimos consignados, tanto que a pessoa, quando pensa em aposentar, já está recebendo, portanto, uma comunicação de um estabelecimento bancário, uma dessas agências que empresta, você está pensando em aposentar, estamos aqui te esperando para te ofertar isso e aquilo. Afinal de contas, é um mercado solto essa questão do empréstimo consignado? Sob certo aspecto, sim, Walter. Infelizmente, o Poder Judiciário está cheio de ações nesse sentido, né? Eu me cansei de fazer recentemente ações nesse sentido, empréstimo consignado não solicitado. A gente está cheio disso no escritório de advocacia, justamente porque existe muito essa oferta. Aqui nós precisamos diferenciar duas condutas, as duas erradas, mas que variam, eu diria assim, na má-fé que envolvem e no potencial lesivo. Uma conduta é essa que você citou, é o empréstimo consignado não solicitado. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Tem, inclusive, contornos criminais, que é justamente a situação em que o consumidor não sabe que possui um empréstimo, não contribuiu para tanto, simplesmente jogaram em cima dele um empréstimo consignado e ele acaba descobrindo só depois, quando vai lá conferir as suas finanças e nota que existe um valor que está sendo ali descontado mensalmente. Isso acontece com pessoas que estão na ativa e acontece bastante com pessoas aposentadas. E repito, aqui tem um contorno inclusive criminal
Isso precisa ser combatido de todas as formas. E acontece bastante. Uma outra conduta, que não é tão grave na sua natureza, mas que é bastante reprovável, é a oferta do consignado ao consumidor de uma forma que o consumidor não vai entender muito bem o que está acontecendo ou não vai perceber o que ele está contratando. E aqui a gente tem, por exemplo, como já foi citado, o telefone. Alguém liga, se apresenta, diz que é um negócio maravilhoso e em uma ligação telefônica o consumidor contrata um empréstimo consignado, sem nem ter muita ciência daquilo que está se passando. Então nós temos esse outro lado, que não é um empréstimo que foi inventado por alguém e arremessado em cima do consumidor, mas que a gente diz que não foi observada a transparência e a boa-fé por parte do fornecedor. E aqui a gente tem uma questão que existe há vários anos e continua a existir em relação às instituições financeiras, que é a terceirização de alguns serviços. Então, muitas vezes, aquela pessoa que vai ligar para o consumidor, ou que vai abordá-lo na rua, ou que vai entrar em contato por uma mensagem num aplicativo de mensagens instantâneas, não é um funcionário do banco, não é alguém do banco, da instituição financeira, mas é de empresas que trabalham para as instituições financeiras para oferecer esse tipo de serviço. E aqui a gente vai entrar num outro problema, que é a questão da proteção de dados, né? Qualquer pessoa no Brasil, neste exato instante, que souber que vai se aposentar ou que ficou viúva do dia para a noite e vai passar a receber pensão, hoje mesmo o telefone começa a tocar. Hoje. Antes mesmo da funerária saber que o corpo pode ser recolhido no hospital, a viúva já está recebendo ligações para consignados na pensão que passará a receber quando conseguir concluir o procedimento para tanto. Parece que é piada, mas não é piada, né? Essas instituições obtêm os dados dos consumidores, obtêm os contatos dos consumidores e começam a fazer com uma intensidade absurda um assédio em cima dessas pessoas para a oferta de consignados. Então, em relação aos consignados, a gente tem um cenário muito complicado. Esse primeiro, como eu disse, que é inclusive criminoso, e esse segundo, em que falta transparência, falta uma observância mais criteriosa da boa-fé, e nas duas situações o consumidor pode acabar tendo um empréstimo consignado que não conhecia, que vai ficar aí anos e anos sendo descontado das suas finanças e que vai lhe gerar preocupação. E que, no fim das contas, vai acabar gerando também mais demanda no Poder Judiciário. Como eu disse, não é pequeno o número de processos em relação aos consignados ou não solicitados ou não esclarecidos neste momento nos nossos tribunais de justiça espalhados pelo país. Nesse mesmo raciocínio, doutora Simone, qual é o ponto de vista da senhora? Walter, o doutor Gabriel trouxe aqui uma fala extremamente importante, porque nós temos um grande problema aí de fraudes, né, em relação a esses empréstimos que surgem do nada. Como se não bastasse os juros altos, temos também as fraudes. Justamente, como se não bastasse tudo isso, né, da intensidade dos juros e como isso reflete diretamente no cotidiano do consumidor, mesmo aquele que paga regularmente e principalmente para aquele que se tornou por algum motivo inadimplente, porque aí realmente, né, ele vai sofrer o peso daquela contratação, mas o doutor Gabriel trouxe aqui alguns pontos que são extremamente importantes e que eu me pergunto até hoje como é que eles acontecem, né? Por exemplo, vou citar aqui um caso concreto para os nossos ouvintes terem uma percepção maior da problemática. A questão do empréstimo consignado. Muito normal e principalmente aconteceu nos últimos anos um enorme assédio em relação aquelas pessoas que estavam prestes a conseguir a aposentadoria no INSS. Porque, afinal de contas, o empréstimo consignado ele é destinado principalmente para servidores públicos, para pensionistas, aposentados, porque são as pessoas que vão ter o débito, né, daquele empréstimo todos os meses ali no seu pagamento, na sua aposentadoria, na sua pensão. Fato é que
os consumidores com frequência, que estavam prestes a se aposentar, eles começavam a receber muitas propostas de instituições financeiras ofertando o crédito consignado. A pessoa que nem sabia ainda que iria conseguir o benefício da aposentadoria. Tanto é que existe proibição expressa do INSS, justamente para que essa pessoa, né, e aqui vai ser um consumidor frente a essas instituições bancárias, que elas não sejam tão assediadas, que elas tenham um fôlego. A partir do momento em que conseguiu a aposentadoria, que elas tenham ali um prazo, né, que é proibido que ela receba essas propostas que se mostram como assédio. Mas fato é que há menos de um mês eu estava lá na minha cidade, estava com uma familiar minha, e ela já há alguns anos tinha iniciado um processo no INSS para aposentadoria por invalidez. E, coincidentemente, eu estava lá na cidade nesse dia, e ela me mandou uma mensagem, né, me direcionou uma mensagem que ela recebeu dos bancos, já ofertando para ela o crédito consignado, para ela atrelar a aposentadoria. E ela ela não sabia o que era aquilo, me direcionou a mensagem, me perguntando, Simone, o que é isso aqui? Tá falando que eu vou me aposentar, mas o banco, né, como é que eles sabem disso? E eu falei, realmente, o banco já está te oferecendo um empréstimo consignado. Então, né, em relação à experiência que a gente tem em relação a isso, eu já imaginei, a aposentadoria vai sair. E dito e feito, ela entrou em contato e falou, olha, procure seu advogado, que ele vai te direcionar em relação à aposentadoria. Ela ligou para o advogado não sabia. Por que ele não sabia? Porque nem o INSS tinha publicado ainda essa decisão em relação à aposentadoria dela. Somente no final da tarde, por volta das 15h30, é que saiu a decisão do INSS. Mas as instituições bancárias, elas já sabiam. E aí entra na questão da proteção de dados. Como é que uma informação interna, que deve ser protegida, uma informação que teoricamente era só do INSS, né, e ele já sabendo da problemática, proíbe que as instituições ofereçam esses empréstimos para essas pessoas que acabaram de se aposentar, como é que essas instituições têm ainda conhecimento, ou seja, ela soube da aposentadoria não pelo INSS, mas pela oferta, ou seja, pelo assédio, para que ela já contratasse um crédito consignado antes mesmo de saber que a aposentadoria seria publicada ali mais tarde naquele dia. Ou seja, são essas instituições que, de alguma forma, têm ali os seus bancos de dados, só Deus sabe de que forma conseguem, portanto, esses dados, e que, de alguma forma, é a sua matéria-prima para trabalhar, né, doutora Carla? Com certeza. Nossa, isso acontece demais. Assim, realmente, às vezes parece até piada. A gente contando, ninguém acredita. Acontece muito, 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 muito. E, inclusive, estou com uma cliente que teve um empréstimo descontado e ela... Uma senhora de 70 e poucos anos. Ela, mas eu não assinei, eu não sei de que empréstimo é esse, não sei. Enfim, então acontece demais, assim. E vazamento de dados, né, tá uma coisa assim que a gente não consegue... O governo, o Estado não consegue mais controlar, as instituições não conseguem mais controlar. É algo bem... Não bastasse o consumidor já ser o mais frágil ali da relação, ele tem que ficar tomando cuidado com essas coisas, porque é muito comum. Acontece, assim, todos os dias. E como já foi dito aqui, né, doutora Ardiles, de repente, evidentemente que nós estamos aqui, de certa forma, colocando todo mundo no balaio, ou seja, as instituições que de alguma forma prestam esse tipo de atividade que está dentro do nosso arcabouço legal, né, não tem nenhum tipo de problema. A maneira a forma, de certa forma, desonesta que às vezes acontece, como este caso da pessoa receber um empréstimo, portanto, sem receber. Quer dizer, a indenização
para essa vítima, né, que entrou na justiça, e a justiça lhe concedeu, portanto, uma indenização. Se esse pagamento, se essa indenização fosse realmente doesse no bolso, portanto, da instituição, será que continuaria com essa prática, ou o volume pequeno, para muitos é um valor irrisório para a instituição bancária, é que faz ali as contas, bom, 10 nos processaram, ganharam, portanto, a indenização, mas 90 continuam nos pagando, então estamos no lucro. Como é que você vê esse aspecto também, doutor Artigas? Esse é um dos principais problemas em relação à questão vamos dizer assim, do cálculo do impacto econômico vamos dizer assim, da atuação não tão adequada desses fornecedores em relação ao consumidor. De que forma eu estou dizendo isso? Por exemplo, como o Walter acabou de mencionar, vamos dizer, se a gente tiver um universo de 100 contratos de empréstimo, 100% de certeza que ele é um contrato com algum problema, ou o consumidor não contratou de forma alguma, ou o consumidor contratou, mas não naqueles termos. Se pegar um universo de 100 contratos, você vai pegar um mínimo percentual que vai por exemplo, tentar a solução ou no PROCON ou numa defensoria, e um percentual ainda menor vai levar ao Poder Judiciário. E aí, sim, o Poder Judiciário vai chegar e vai analisar e, porventura, pode chegar e dizer, não, é abusivo essa forma de contratação, eu vou sancionar o fornecedor em X mil reais. No final das contas, se você pegar todos os valores das multas administrativas, por exemplo, PROCONs, e as multas estabelecidas pelo Poder Judiciário, e você levar a todo o montante arrecadado por esses fornecedores, acaba sendo, vamos dizer assim, jogo. Acaba sendo uma atividade lucrativa continuar atuando dessa forma, em total e absoluto prejuízo ao consumidor. E acaba perpetuando uma relação que deveria ser uma relação de ganha-ganha, que é uma relação em que, ótimo, eu, consumidor, tenho interesse no empréstimo para comprar um carro, comprar uma casa, e você, fornecedor, tem pleno interesse de me ofertar crédito e ser remunerado por esse crédito, não tem problema nenhum. A questão é que uma das partes atua em muitos casos, em prejuízo a outra parte, e acaba fazendo com que a relação não seja essa relação de mútuo benefício, que é uma relação exatamente que se busca nas relações de consumo. Você me oferece um produto, eu lhe ofereço o meu capital por esse produto, e fazemos a contratação e saímos satisfeitos, e dependendo daqui a algum tempo, dependendo da mais-valia desse produto, daqui a uns 3 anos, 4 anos, eu estou de volta aqui atrás de um novo, por exemplo, um veículo. Você compra um veículo numa determinada concessionária, um determinado fabricante, gostei do carro, o financiamento, eu achei que o juro não foi abusivo, daqui 3, 4 anos eu tenho que trocar o carro tem uma mais-valia. Se ele se deu satisfeito por aquele fornecedor e aquele veículo, ele vai retornar. Da mesma forma,
o contrário senso. Se o consumidor não ficou satisfeito com o exemplo que está sendo dado, com o veículo, e a forma que da contratação do empréstimo foi feito cheio de cláusulas, taxas inseridas abusivas sem ser informado, juros além do que foi estipulado, às vezes, dependendo da situação, há uma mudança unilateral do contrato, da taxa de juros, sem informar o consumidor lá pelo meio do contrato. Isso tudo vai fazer com que a experiência do consumidor em relação àquele fornecedor do produto e em relação ao fornecedor do empréstimo vai ser prejudicial. E quando ele for em um contexto de precisar novamente ir ao mercado para fazer uma nova compra, ele já vai pensar 2 vezes, 3 vezes, se vai retornar ao fornecedor daquele produto ou vai atrás de um concorrente, e da mesma forma do fornecedor do empréstimo ou vai atrás do concorrente. Por quê? Porque a experiência dele não foi prazerosa e, portanto, ele vai fazer o mais possível para não passar novamente por aquele infortúnio. Doutor Gabriel, nesse jogo que não é fácil, né? Onde, no caso, vamos colocar a instituição financeira. Não, nós empezamos, mas ele assinou. Está aqui o contrato com todas as cláusulas. Aí outra parte, sim, mas eu não entendi. E coloca ali os seus motivos pelo fato de ter, portanto, assinado aquele contrato. Nesse caso, estou falando daquele contrato em que a pessoa termina se endividando até a raiz dos cabelos e acaba achando que, de alguma forma, não lhe foi muito bem explicado, portanto, a situação. Quer dizer, quando temos os dois lados, cada um justificando, portanto, a sua parte, onde é que entra o VAR nessa situação toda? Olha, Walter, o VAR já veio há 33 anos, né? Veio justamente no Código de Defesa do Consumidor. Você levanta uma questão interessantíssima, Walter. Isso que você comentou em relação aos contratos, estava escrito, estava assinado, para os operadores do direito, é um dos princípios mais tenebrosos dos nossos anos de faculdade, chamado pacta sunt servanda, tem que ser em latim, senão não serve para a gente, que é aquele que significa que o contrato faz lei entre as partes. Vulgarmente, esse é o significado. E essa é a lógica que sempre existiu por detrás do chamado direito contratual. Então, aquilo que é o contrato, se ele foi pactuado, se ele foi assinado, ele é lei, tem força de lei entre as partes. Por que eu disse que o VAR é o Código de Defesa do Consumidor? Porque o Código de Defesa do Consumidor traz uma alteração dessa lógica, dessa mentalidade. Em que sentido? Claro que os contratos são importantes, são fortes, são válidos, precisam ser preservados, porém, não farão lei entre as partes em algumas hipóteses. Uma delas, quando a parte declarada legalmente vulnerável, que é o consumidor. O consumidor, por definição, é a parte fraca da relação de consumo, é a parte vulnerável. Quando a parte vulnerável da relação de consumo, que é o consumidor, não tiver sido adequadamente instruído, esclarecido quanto às cláusulas de um contrato, essas cláusulas não são válidas. Esse é um ponto. Outro ponto. O Código trouxe toda uma lista muito importante das cláusulas abusivas. Cláusulas que, mesmo que estejam escritas no contrato, mesmo que o consumidor tenha lido e assinado aquele contrato, essas cláusulas não valem, porque elas não podem ser lançadas numa relação de consumo. E existe ainda um terceiro ponto, que é a interpretação mais benéfica ao consumidor. Então, quando uma cláusula contratual gera dúvida, qual é o critério de leitura dessa cláusula? É o que for mais benéfico ao consumidor. Então, isso faz parte de uma parte do Código do Consumidor, que é a proteção contratual do consumidor. Então, não significa que qualquer contrato que o consumidor assine, ainda que conscientemente, seja válido em todos os seus pontos.
porque é necessário que, para a elaboração de um contrato numa relação de consumo, sejam observados princípios específicos que não valem para outras áreas do direito, que são os princípios que norteiam as relações de consumo, principalmente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, o direito à informação, a prevenção do superendividamento, capítulo novo de 2021 no Código, a prevenção dos riscos que podem surgir no mercado de consumo e uma adequada educação ao consumidor para que ele exerça uma livre escolha, uma escolha consciente e clara nos seus contratos. Nossa primeira hora está fechando. Evidente que daqui a pouco nós vamos retornar e vamos entrar na nossa segunda hora. Peço licença às senhoras, como também aos senhores, para o nosso intervalo, mas já estaremos de volta e vamos avançar na segunda hora do Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos em frente, já entrando na nossa segunda hora do Justiça na Tarde Debate, que hoje, com os convidados e convidadas, aborda a questão do superendividamento, como também da cobrança de juros abusivos. Conosco hoje estão nos estúdios a doutora Carla Braga Seminotti, que é advogada especializada no direito do consumidor, o doutor Ardiles Alves Soares, que é professor de Direito e conselheiro do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do PROCON, aqui da capital federal. Doutor Gabriel Reis Carvalho, que é advogado, ele que foi diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, instituição do Ministério da Saúde, aliás, do Ministério de Segurança, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como também a doutora Simone Magalhães, que é advogada, é professora de Direito e diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que é o Brasilcom. Eu volto com a senhora, doutora Simone, ou seja, essa questão, né, nós abordamos na primeira hora, a questão dos juros abusivos, as questões também dos superendividamentos, ou seja, ficou muito fácil mostrar que é uma facilidade enorme entrar no endividamento, entrar também aí e ser cobrado por juros abusivos. Agora, é fácil, e para sair disso tudo? É mais complicado, é mais difícil, temos legislações que de alguma forma amparam, portanto, aí os consumidores, que é, como já foi dito aqui, né, a parte mais sensível, mais fraca de um contrato, em que pese que também o outro lado, temos também o fornecedor, que de alguma forma, claro, não estamos aqui colocando todos no mesmo balaio, tem deles que de alguma forma trabalham ali certinho, sem nenhum tipo de problema, procurando orientar muito bem o consumidor, justamente para evitar que entre, portanto, nessa ciranda. E tem aqueles que, infelizmente, estão numa ciranda que não são poucos. Entrar é fácil e sair. Walter, sair é muito difícil e dispendioso. Certamente vai custar muito para o consumidor, não somente em termos financeiros, mas até mesmo em termos emocionais, porque, na realidade, ninguém quer ficar inadimplente. Na maior parte das situações, são questões da vida que acontecem e que, né, conduzem o consumidor para determinadas situações de impossibilidade de pagar as suas dívidas. Mas é claro que existem alguns caminhos, né? Já tínhamos a tradicional possibilidade, em alguns casos, de revisão, né, esses processos revisionais para conseguir realmente identificar se existe abusividade ali ou não, né, são processos longos, mas era um caminho já existente. Mas o que eu queria destacar, já aqui em relação à sua fala, é que nós tivemos nos últimos tempos, precisamente em 2021, a atualização do Código de Defesa do Consumidor, já que estamos comemorando 33 anos dessa legislação tão especial que contribui muito para o desenvolvimento de todo o nosso país, contribui para que a gente tenha relações de consumo mais equilibradas, é o que a gente busca, mesmo diante de tantas dificuldades que ainda existem no mercado. Então, nós tivemos, sem sombra de dúvidas, um grande avanço, que é a possibilidade do consumidor, aquele consumidor que está numa situação
tão crítica de superendividamento, ou seja, ele não consegue mais pagar a totalidade das suas dívidas de consumo e manter ali o seu mínimo existencial, ou seja, a subsistência própria e da sua família. É uma realidade no Brasil há muitos e muitos anos, mas que nos tempos mais recentes, nós percebemos que acaba se ampliando essa problemática do superendividamento, ou seja, temos cada vez mais brasileiros nessa situação tão crítica, né, de não conseguir mais, de estar assim com a corda no pescoço, não dá para pagar todas as dívidas de consumo e manter a subsistência da família. Então, nós tivemos uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, trazendo algumas ferramentas bem interessantes para esse consumidor superendividado, ele conseguir caminhos para pagar aquelas suas dívidas. Eu vou destacar aqui algo extremamente importante, que é se chegar a um acordo global, ou seja, aquele consumidor superendividado, quando ele tenta negociar individualmente com cada um dos seus credores, com cada uma daquelas empresas que ele deve, na maior parte das vezes ele não obtém êxito, porque ele está fazendo uma negociação individual. Naturalmente, aquela empresa credora quer receber aquele valor que ela acha que tem direito, né? Ou seja, aquele acúmulo de juros que, não raro, a dívida inicial do consumidor já está 3, 4, 5 vezes maior do que aquela que foi inicialmente contratada. Então, individualmente, sempre foi muito difícil para o consumidor. Por isso que, atualmente, com essa possibilidade de um acordo global, uma negociação global entre o consumidor superendividado e todos aqueles seus credores no mesmo ambiente, né, discutindo aquele contexto real do consumidor, tentando aprovar ali um plano de pagamento, essa é realmente assim, uma grande vantagem que nós tivemos nos últimos tempos e que agora, com a publicação e com a aprovação dessa lei do superendividamento, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, o nosso trabalho aqui em conjunto, né, todos nós que trabalhamos com direito consumerista, é efetivar todos esses direitos que o Código de Defesa do Consumidor vem garantindo, principalmente agora com a atualização pela lei do superendividamento. Doutora Carla, deixa eu ouvir também a senhora sobre esse aspecto, ou seja, para entrar no superendividamento, facílimo, como a doutora Simone está nos explicando. Para sair que é o problema. Como é que a senhora vê esse aspecto também? Realmente, sair é um desafio para o consumidor. Mas, graças à lei do superendividamento, acho que ele trouxe umas ferramentas importantes para o consumidor, para que ele consiga sair. É um caminho doloroso, às vezes ele encontra muitos percalços no caminho, mas ele consegue, junto aos bancos, desde que esteja comprovada a sua boa-fé. E essa questão de realmente ele não está conseguindo o mínimo para a sua subsistência, ele não tem dinheiro para pagar a conta, para pagar as contas. Então, entrando em contato. A parte ruim, ainda acho que isso faltou um pouco na lei, não sei, talvez a lei pudesse ter trazido isso, realmente englobar todos os credores dessa, né, de repente uma ferramenta do governo, enfim, não sei, para que ele tivesse uma facilidade melhor. Mas eu já vejo, sim, de uns anos para cá, uma melhora com relação a isso. Nós ainda estamos num patamar ruim, mas eu acredito que já foi pior. Então, assim, a lei do superendividamento, ela realmente trouxe, assim, ela é bem benéfica para os consumidores e eu acho que ela precisa mesmo ser ainda mais divulgada. Com os anos vem se falando um pouco mais, mas ainda se encontra ainda alguns consumidores que ainda não sabem dessa lei. Então, talvez se ela fosse um pouco mais divulgada e tivesse algumas ações também das financeiras, das empresas, de uma forma geral, para facilitar a entrada do consumidor quando pede
a saída, né, na verdade, para o superendividamento, talvez melhorasse. Mas eu já consigo olhar assim, hoje, colocando sei lá, uns dois anos atrás, eu já vejo que a gente vem melhorando com relação a isso. É ainda um caminho que eu falei. O consumidor, ele é a relação mais frágil. Quer dizer, ele é a mais frágil da relação de consumo. Ele sofre, eu acredito, em todos os aspectos. Mas já vem melhorando muito. Então, eu vejo essa lei como realmente a gente só precisa trabalhar mais na divulgação. Ela é, sim, divulgada, mas para quem mais trabalha nessa área. Para o consumidor final ainda não chegou para todos. Mas, com certeza, é uma lei, é uma ferramenta muito importante para que os consumidores saiam desse caos do superendividamento. O senhor também, doutor Ardires, claro, né, a doutora Carla fala com muita propriedade, como aqui também já foi dito, né? Ou seja, trabalhar na divulgação. Mas será que essa informação chega de forma clara para toda a nossa população, que às vezes nem acesso à informação consegue ter, e quando chega, às vezes não chega com tamanha qualidade para que ela de fato possa compreender que ali está uma porta que ela pode abrir e procurar resolver a sua situação? A questão da informação é absolutamente importante e exatamente por estar aqui é importante, por exemplo, mencionar que, por exemplo, alguns órgãos vinculados à justiça, por exemplo, alguns tribunais de justiça estaduais, alguns ministérios públicos estaduais e, dependendo da situação, até algumas defensorias públicas já possuem núcleos para fazer essa análise, abrir uma investigação no sentido de o consumidor poder ir naquele local, naquele ambiente, dizer, eu sou um consumidor superendividado e eu gostaria de que tentar resolver os meus problemas aqui. Vai ser coletada uma quantidade X de informações dele, questões pessoais, quais são os fornecedores que, porventura, ele tem a dívida, e esses consumidores, naquele ambiente, serão chamados a negociar, a se reunir. Um fornecedor chega, eu consigo tirar tantos por cento desse valor, dos juros, esse tanto, e assim o consumidor vai podendo analisar e dizer que se com aquela nova proposta ele tem ou não possibilidade de lavrar um acordo ali e aquele acordo ser levado, por exemplo, se for esse acordo for dentro do contexto do Poder Judiciário, seja ele um acordo pré-contratual ou um acordo já feito durante um processo, efetivar o acordo e a partir dali ele vai ter condição de, em patamares de juros infinitamente mais baixos e a partir dali, com o tempo, começar a primeiro paga vai pagar o que o financiamento é menor, posteriormente vai se prolongando, vai saindo um fornecedor, saindo outro, e com isso o consumidor, ao final desse financiamento, vai ter uma condição de liquidar aquela dívida que ele considerava quase que impagável. Mas, como disse a doutora Carla, é muito importante que as instituições vinculadas à justiça deem publicidade da existência dessas câmaras. Normalmente são órgãos vinculados normalmente ao Tribunal de Justiça, e tornar público, dizer aos quatro ventos,
temos um local para você, superendividado, fazer uso dessa nova lei e, dependendo da situação, voltar à situação de um agente de mercado plenamente capaz de realizar novas compras após pagar esse financiamento. Então, cabe a essas instituições tornar mais público, tornar mais notória a existência dessas, normalmente são câmaras ou órgãos vinculados principalmente aos tribunais de justiça para fazer negociações ou judiciais ou já dentro de um processo judicial. Doutor Gabriel, o superendividado, ele sabe que está nessa condição de superendividado ou tem que ter uma espécie de um decreto, olha, tem um carimbo aqui na sua ficha, você está super endividado, então você não pode mais avançar em nenhuma busca de empréstimo ou algo semelhante, ou uma compra, portanto, aí parcelada. Como é que a pessoa sabe que ela está super endividada? É nas suas próprias contas, quando vê ali, opa, não está sobrando dinheiro nem para o pão? Seria isso? É mais ou menos isso, sim, Walter. Então, eu responderia a você que sim, que a pessoa, quando está super endividada, ela sabe. Até porque é importante a gente trazer aqui conceitualmente, de uma forma muito clara para quem nos acompanha, o que é o super endividado. Não se trata simplesmente de alguém que tem dívidas, né? Hoje nós temos aí um percentual de quase 80%, 76% a 78% das famílias brasileiras endividadas, né? Então nós estamos falando aí de quase 80% das famílias com dívidas. Esse é um ponto, né? E é um número muito, muito alarmante, muito preocupante a gente pensar em quase 80% das famílias com dívidas. Dentro desse universo de quem está com dívidas, nós temos 87% do endividamento causado por cartão de crédito. Estávamos falando no primeiro bloco. Então, é o maior instrumento aí de geração de dívidas. Agora, nós temos um tipo específico de pessoa endividada, que é o superendividado. Então, de que se trata o superendividamento? Daquela pessoa que tem tanta dívida, que se ela pegar tudo que ela ganha, não vai ser suficiente para fazer frente às suas dívidas e manter a sua subsistência. Então, normalmente, quando alguém chega no ponto do superendividamento, a pessoa percebe, porque a situação vai estar muito, muito, muito apertada. Então, não é simplesmente que está devendo muito. Está devendo banco, está devendo cartão, está devendo loja de departamento, está devendo financiamento de carro. Não. Ela chegou num ponto em que a vida econômica dela, financeira, travou. Ela não consegue mais pagar as dívidas que tem e manter a sua subsistência, a subsistência da sua família. Esse é o superendividado. E aí, o que a gente tem aqui de importante? Essa lei, que nós já mencionamos aqui várias vezes, chamada Lei do Superendividamento, na verdade não é uma lei em si mesma, por assim dizer. Ela acrescentou um capítulo ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código ganhou mais um capítulo, além daqueles todos que vieram 33 anos atrás. E esse capítulo chama-se da prevenção, isso é importante, não é do superendividamento, é da prevenção e tratamento do superendividamento. Então, um dos eixos dessa nova lei, que, repito, alterou o Código do Consumidor, é estabelecer uma série de mecanismos de prevenção. Alguns nós já citamos aqui hoje. Por exemplo, que é muito comum em grandes centros urbanos, você anda aí pelas avenidas mais movimentadas da cidade e tem um sujeito lá com a placa pendurada nas costas, escrito que ele está ofertando crédito por aí, né? Ou aquelas ofertas loucas que a gente via na televisão, agora estão diminuindo, graças a Deus e à lei. Crédito para negativado, crédito na hora, crédito sem investigação da vida, crédito pré-aprovado. Então, essa oferta sem critério de crédito é um dos pontos atacados pela lei. Então, a diminuição, até a erradicação dessa oferta de crédito sem qualquer tipo de controle. Isso está no campo da prevenção.
No campo do tratamento, e aí é o que você colocou, a pessoa sabe, ela sabe que está super endividada porque ela chegou num ponto que ela não consegue caminhar mais para canto nenhum, e aí a figura que a gente tem é aquela figura da bola de neve. A dívida só aumenta, faz uma para pagar um pedaço da que tem, faz outra para pagar a nova que fez para pagar o pedaço daquela que tinha. Aí entra o tratamento. Um dos pontos, o Dr. Ardílio colocou já muito bem. Os tribunais de justiça criaram, alguns antes mesmo da lei, né? Aqui no Distrito Federal mesmo, já em 2015, 2016, eu já ia no Tribunal de Justiça daqui dialogar institucionalmente, quando estávamos na Secretaria Nacional do Consumidor, para tratar desse cuidado com o superendividado. Então, antes mesmo da lei, aqui no Distrito Federal já tinha um núcleo de superendividamento. Como também as defensorias públicas, já foi colocado, aqui no Distrito Federal também tem, a Defensoria Pública daqui atua no caso do superendividamento. E nós temos um papel importante, que ainda não mencionamos aqui hoje, que é o papel também do PROCON, como uma espécie de facilitador, como uma mesa, o PROCON é aquele que põe a mesa para atuar no tratamento do superendividamento. Esse ponto que a professora Simone colocou é um ponto essencial, a gente caminhar para o lado do acordo global. Isso é muito importante, né? Até porque, antes de ter essa visão do acordo global, o que acontecia é o seguinte, a pessoa tinha 10 dívidas, resolvia uma, ótimo, tinha outras 9, que no fundo podiam nem alterar na prática a sua situação. Então hoje, o que a lei colocou é a oferta no campo do tratamento, do superendividamento, a oferta de uma série de ferramentas e mecanismos do Tribunal de Justiça, das defensorias, dos PROCONs, além de incentivar que as próprias empresas internamente o façam, ou seja, criem serviços específicos para o consumidor superendividado, para que, uma vez que a situação do superendividamento se apresente, ela possa ser contornada o mais rápido possível. Mas aqui, e concluo, preciso dizer com muita clareza um ponto, né? Obviamente, todos nós estamos nesta mesa porque somos a favor do consumidor. Mas é preciso que a gente destaque o seguinte, quando há uma situação de superendividamento e se abre um caminho de tratamento do superendividamento, o consumidor também tem uma obrigação. E essa obrigação é muito séria. Ele tem que levar aquele plano adiante com muita seriedade. E normalmente, como muito bem colocado pela professora Simone, pela Carla, pelo Ardílio, vai ser difícil, e muito. O consumidor vai ter que renunciar a uma série de hábitos de consumo, vai ter que deixar de comprar muita coisa, vai ter que ter uma vida muito mais sóbria, muito mais regrada, porque senão não tem plano de saída de superendividamento que dê certo. Então aqui entra um aspecto de responsabilidade do consumidor, que é um aspecto muito relevante, que é a mudança dos hábitos de consumo. Pois não, doutor Ardílio. Só um pequeno adendo em relação ao que o Dr. Gabriel mencionou, é que essa questão da boa-fé do consumidor é tão relevante que a lei, essa questão da lei do superendividamento menciona que o superendividamento vai ser analisado previamente para ver se esse superendividamento foi de boa fé ou não por parte do consumidor. Porque se o superendividamento ocorreu por uma total falta de controle e uma sem responsabilidade nenhuma do consumidor, ele nem direito a entrar nesses núcleos de consumidor tem esse direito. Esses núcleos foram criados para consumidores que entraram no superendividamento de boa fé, ou perderam o emprego, ou dependendo da situação, sei lá, o arrimo da família veio a adoecer ou falecer, ou sei lá, dependendo da situação, tinha uma determinada renda enquanto era casado, e a partir do momento que houve uma separação, houve todo um abalo econômico, tanto do esposo quanto da esposa,
tudo isso é levado num contexto. Isso é boa fé, realmente não tem nada. Agora, se o consumidor vai a um núcleo de consumidor, apresenta todo o documento e há uma absoluta desídia comportamental em relação de que forma ele se superendividou, esse consumidor que atuou de uma forma absolutamente irresponsável em relação a seus aspectos econômicos, ele não terá direito a uma análise desse seu comportamento por parte dos núcleos de superendividamento. Exatamente para proteger a boa-fé do mercado em si. E isso inclui também um comportamento de boa-fé do próprio consumidor. Doutora Simone, diante do que foi posto, a senhora fica à vontade caso a senhora queira prosseguir, mas Brasília, vamos pegar o Brasil, né? Ele é formado por sua maioria por servidores públicos, ou federais, ou estaduais, ou então municipais, e muitos buscam, portanto, ali os seus empréstimos atrelados aos seus contra-cheques. Quer dizer, a questão que eu faço para a senhora é justamente essa, como já foi dito aqui, de que a dívida ataca também a saúde das pessoas. Atacaria também o psicológico das pessoas que, constrangidas, se envergonham de buscar, portanto, um apoio e ficam ali caladas, portanto, num sofrimento. Ou seja, caberia às empresas, de alguma forma, terem também dentro dos seus departamentos algo que pudesse, de alguma forma, eu não digo fiscalizar, mas pelo menos orientar essas pessoas que de forma espontânea buscaria, portanto, esses departamentos, colocaria ali a sua situação, até para que, de alguma forma, ela se sentisse mais segura e buscasse, portanto, os comitês corretos, como aqui foi colocado, para, de alguma forma, tentar sair dessa situação. Walter, esse ponto que você traz é extremamente importante, porque não raro o consumidor superendividado, ele está abalado emocionalmente. Nós temos aí já núcleos de tratamento do superendividamento existentes no Brasil há muitos anos, né? Mencionamos que a atualização do código foi em 2021, mas na verdade foi em decorrência de um projeto de lei que já estava em tramitação desde 2012. Então, o assunto em si não é novo. Ele já vem sendo discutido no Brasil há muitos anos. Nós temos experiências, desde o início dos anos 2000, de criação de núcleos de tratamento do superendividamento lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Um projeto pioneiro. E foi a partir desse projeto que essa temática do superendividamento ela veio sendo discutida, até que esses profissionais que já tinham ampla experiência no assunto elaboraram um projeto de lei que ficou aí, né, durante esse tempo todo, desde 2012 até 2021, tramitando no Congresso. Então, fato é que o que se verifica nesses núcleos de tratamento do superendividamento é que o consumidor, na maior parte das vezes, e agora já atrelando a esse ponto muito importante que o doutor Ardiles trouxe da boa-fé, né, esse consumidor superendividado, na maior parte das vezes, ele está de boa-fé. A má-fé existe, sim, em qualquer segmento da nossa vida, mas é em âmbito excepcional, principalmente quando a gente fala aqui na questão do superendividamento. Porque os dados mostram que a pessoa, quando chega nessa circunstância tão crítica, na maior parte das vezes foi por situações alheias à sua vontade. Então, é que a gente chama de superendividamento passivo. Né? Ela chegou naquilo porque aconteceu alguns episódios na sua vida que a deixaram naquela situação. Às vezes, ela já estava, né, com controle daquele contexto, vinha pagando regularmente aquele empréstimo, aquele financiamento que ela tinha contratado já há algum tempo. E aconteceu algo, como, por exemplo, o término de um relacionamento, de um casamento, a divisão patrimonial, a doença de um ente familiar que aumenta os custos, né, de tratamento da saúde, o desemprego,
né, que realmente é um fator aqui elementar, de uma hora para outra, aquele consumidor ele não tem mais renda. Né? Quando ele fez a contratação, o contexto era talvez ele já se sentisse seguro por estar naquele emprego há muitos anos, né? Mas de repente ele perdeu aquela sua fonte de renda e não consegue mais pagar aquele valor que ele tinha contratado. Então, em geral, aí temos números indicando que mais de 70% das situações de superendividamento acontecem em decorrência de episódios assim, que pode acontecer com qualquer pessoa, né, mas que desequilibra a harmonia, aquele pagamento, aquele contexto que o consumidor vinha pagando assiduamente as contratações de crédito que ele tinha feito. Então, naturalmente, aquele evento que aconteceu e surpreendeu o consumidor, que tornou esse consumidor inadimplente, tem um impacto emocional muito grande na vida dessa pessoa, porque não é fácil para um responsável por uma família, um pai, uma mãe, qualquer familiar que tem ali outras pessoas dependendo dele, não é fácil ele estar na situação de perceber, puxa vida, eu não consigo mais manter o sustento dos meus filhos, ou, né, do meu pai, da minha mãe que moram comigo, enfim, das pessoas aqui do meu núcleo familiar. Infelizmente, eu cheguei numa situação tão calamitosa que eu não consigo pagar as dívidas e manter esse sustento básico. Às vezes é pagar aqueles contratos essenciais, como água, luz, a cesta básica, sabe, a medicação de algum familiar. Então, é esse o contexto emocional que grande parte dos consumidores que são atendidos nesses núcleos de tratamento do superendividamento chegam. É só bom frisar que o interessante é que a gente consiga realmente ter estímulos para a criação de mais núcleos, porque é o lugar ideal para se tratar o superendividamento. A estruturação desses núcleos de tratamento de superendividamento, tanto é que essa previsão aparece em vários pontos agora do Código de Defesa do Consumidor, com a atualização da lei, pela atualização da lei do superendividamento, é que sejam estimulados a criação desses núcleos, porque é o local em que temos vários profissionais de áreas diferentes do conhecimento, como, por exemplo, os profissionais da área jurídica, os advogados, né, especializados em direito do consumidor, por exemplo, os profissionais de finança, que são aqueles que vão ajudar o consumidor a compreender a complexidade que é a educação financeira, que é a contratação de um crédito, de um financiamento, e também assistentes sociais, psicólogos para recepcionar esse consumidor. Enfim, são vários profissionais que precisam trabalhar conjuntamente nesses núcleos de tratamento do superendividamento para que a gente realmente consiga dar uma resposta, ou seja, a gente consiga receber esse consumidor superendividado e promover junto ali com aqueles seus credores esse acordo global, que eu só vou ressaltar, não é perdão de dívidas. É uma facilitação para que se chegue a um consenso que possibilite aquele consumidor pagar as suas dívidas com aqueles credores ali que tem algum valor, alguma contratação ainda em aberto. E para a senhora, doutora Carla, como é que a senhora também vê esse aspecto? Eu acho que o que a senhora falou agora no final realmente é muito importante. Essa questão de que as instituições, os credores, de um modo geral, eles precisam entender isso. Não é perdão de dívida. Não é perdão de dívida. Aqui a gente não está querendo que os consumidores não paguem, seja qual natureza for a sua dívida, né? Que não paguem as suas dívidas. Não é isso. É realmente facilitar. Porque o nome por si só já diz, ele está super endividado. Ele já se enquadrou ali naquele conceito e ele está e ponto. E aí, vamos fazer o quê para ajudar esse consumidor? Porque não é simplesmente ajudar um consumidor e pronto. A gente ajuda o todo, a economia, todos os credores, a gente ajuda o consumidor, que ao final, a gente não se trata só de dinheiro, de dívida, tem aquele valor, tem o emocional, tem a família, então envolve todo. Então, eu acho que é nisso mesmo que a gente tem que focar. E talvez
ter um trabalho junto com as empresas, com os fornecedores, de conscientização disso. Eles precisam entender que não é perdão de dívida, porque o que eu sinto é que com a lei, com a atualização, já melhorou muito, eu já consigo ver uma melhora gigantesca, mas a gente ainda está muito longe de chegar num patamar bom. Então, talvez esteja faltando isso, as empresas se conscientizarem que não é perdão de dívida, a gente só precisa facilitar, porque ou a gente facilita, ou a gente não vai receber e vai ser ruim para mim, como empresa, vai ser ruim para o consumidor, que vai continuar endividado com o nome sujo nos órgãos de produção de crédito, a gente já conhece muito, suicídio, acaba com a família. Então, assim, eu acho que as empresas precisam se conscientizar disso. Acho que a doutora foi bem criteriosa e bem certeira na palavra. Não é perdão de dívida, é apenas facilitar o pagamento. Doutora Ardiles, a gente falou muito aqui na questão da comunicação clara. E nós temos aí no nosso arcabouço aquela questão, né, do endividado, que está com o seu nome, enfim, no Serasa, vamos colocar dessa forma. E para muita gente, meu nome fica lá 5 anos, depois volta a ser limpo, não pago nada e volto a ter nome limpo na praça. Isso, de alguma forma, não confunde aí a cabeça do consumidor? Isso acaba trazendo um comportamento prejudicial ao próprio consumidor. Porque, querendo ou não, ele vai estar atuando no mercado de consumo e no mercado como um todo, como um ente que vai prejudicar todos os demais consumidores. Quando no começo daqui da entrevista a gente falava que os juros é muito atrelado a risco, um dos riscos é exatamente esse. É o consumidor chegar e dizer, estou devendo, não vou pagar, daqui 5 anos meu nome está limpo e eu volto a me endividar. E os fornecedores, normalmente tem uma pluralidade de fornecedores, que se virem. Esse tipo de consumidor é prejudicial para as relações de consumo e para o mercado como um todo. É esse tipo de consumidor que traz um risco maior para o mercado e que traz um custo financeiro maior para o consumidor de boa fé, aquele consumidor que paga as parcelas tudo bem direito, se programando, não elevando os seus débitos até o momento em que outros parcelamentos, por exemplo, no cartão de crédito começar a cair, esse vai pagar uns juros mais altos, exatamente pela existência de consumidores igual a esse, que esse consumidor é um consumidor de alto risco para o fornecedor de produto e para o fornecedor de concessão de crédito. E aí acaba fazendo com que haja um prejuízo global da economia como um todo e trazendo um problema, vamos dizer, sistêmico para todos os envolvidos. Os outros consumidores, principalmente os de boa fé, e os fornecedores que querem simplesmente oferecer o seu produto ou o seu serviço e quer receber uma determinada quantia equivalente que estabeleceu naquele contrato. Fazer com que o consumidor tenha um posicionamento ou um comportamento que seja prejudicial ao mercado acaba sendo prejudicial também ao consumidor num sentido amplo. E por isso que reitera-se, é interessante que ao consumidor de boa fé, em vez de enveredar para esse caminho, se tiver possibilidade, procure um núcleo de defesa do consumidor
núcleo de superendividamento, melhor dizendo, que é uma saída muito mais adequada tanto para o mercado como um todo, que acaba demonstrando a sua boa-fé. Eu, no sentido de que eu entrei num superendividamento por um contexto alheio e estou plenamente disposto a cumprir as minhas obrigações a qual eu me vinculei, mas eu preciso literalmente de ajuda. Eu preciso de um socorro para que essas dívidas cheguem a um patamar ou cheguem em um contexto que seja pagável por mim, consumidor superendividado. Doutor Gabriel, quer dizer, muitos de quem está realmente devendo, por mais que de alguma forma tente uma renegociação, quando se frustra, ou então às vezes nem entra, já procura a justiça para reclamar do banco, para acusar o banco, juros abusivos, dívidas impagáveis, juros sobre juros. Quer dizer, para buscar a justiça, uma pessoa que está super endividada, é importante que se observe critérios, ou seja, que o profissional no direito está sendo ali buscado para que, de alguma forma, vai analisar aquela situação. Analisa por esse aspecto, ou seja, de critérios, para saber até que ponto, de fato, aquele tipo de ação cabe ser decidido pela justiça? Olha, Walter, eu penso que a gente tem aí um terreno um pouco sensível em vários aspectos. O primeiro é que existe um preceito constitucional de que nenhuma situação possa ser afastada da análise do Poder Judiciário. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que o advogado ele tem, por dever ético da sua profissão, legalmente estabelecido, oferecer a quem o procura orientação jurídica adequada dentro de princípios éticos, não apenas se movimentando no sentido de ganhar ou perder certo cliente. Em todo caso, a decisão final sobre judicializar ou não judicializar não é do advogado, em última instância, mas é do próprio cliente que o procura, querendo levar a sua questão à apreciação do Poder Judiciário. Essas são algumas premissas. Agora, eu penso que é importante que a gente conscientize também a população, e aí, por conseguinte, também aquelas pessoas que buscarão um advogado de sua confiança, de que nem sempre a judicialização é um bom caminho. Então, há situações em que será necessário judicializar certa questão, principalmente quando se trata da ocorrência de uma ilegalidade por parte de um fornecedor. Nessas hipóteses, é preciso buscar o Poder Judiciário. Há situações outras, principalmente no campo do superendividamento, em que pode ser que o melhor caminho seja evitar a judicialização. E aí o advogado também vai ter esse dever de informar ao seu cliente que naquela hipótese seria melhor evitar a judicialização. Então isso o advogado também precisa fazer. Agora, eu pontuaria o seguinte: estamos aqui falando sobre como lidar com a situação de quando o consumidor já se encontra nesse contexto muito difícil, muito doloroso, emocionalmente impactante, como bem colocado, do superendividamento. E aí nós vamos ter caminhos extrajudiciais, ou seja, que não envolvem um processo judicial, e vamos ter também caminhos judiciais. Então, os caminhos extrajudiciais são aqueles que passamos aqui os últimos minutos aprofundando. Então, o próprio PROCON, ele pode ser um caminho extrajudicial que vai ajudar o consumidor na sua negociação de dívidas, no seu plano de superendividamento. Falamos aqui dos núcleos dos tribunais de justiça, falamos dos serviços que a Defensoria Pública oferece e temos até também uma possibilidade que deve sempre ficar aberta, que é a possibilidade da negociação entre as partes, não é? O aspecto negativo é aquele que nós já falamos a partir da fala da professora Simone, que é o de não termos um acordo global. Esse vai ser um aspecto sob certa interpretação negativo. Porém, fica sempre aberta essa opção também.
de o consumidor, diretamente com o seu fornecedor, encontrar uma negociação que permita achar aí a luz no fim do túnel do superendividamento. E o que a gente tem visto é que, normalmente, existe interesse por parte dos fornecedores. E aqui a gente pode citar uma questão econômica que vai além da relação de consumo em si, que é muito importante. E aí eu cito um fato histórico. Quando o direito do consumidor, da forma como nós o conhecemos, surgiu, em 1962, com a famosa mensagem do presidente estadunidense ao Congresso daquele país, a gente lembra sempre daqueles 4 direitos que ele enunciou. Mas existe uma outra frase daquele discurso que é muito importante, que é: os consumidores são o grupo que mais influencia e que mais é influenciado pela economia. Por que eu estou citando essa questão histórica? Porque o consumidor superendividado é ruim para a economia. Porque ele vai deixar de consumir. Ele vai estar ali numa situação um pouco limitada, um pouco amarrada. E o fornecedor não quer isso. O fornecedor quer que ele volte a consumir. Então, normalmente, a gente encontra certa abertura, sobretudo em instituições bancárias, num acordo direto entre as partes, né? Obviamente que é necessário ter muito cuidado com esse tipo de acordo para que não se torne prejudicial ao consumidor, mas que seja realmente um acordo com critérios bem estabelecidos que garantam ao credor o seu crédito e ao consumidor a hipótese de sair do contexto de superendividamento e voltar a consumir. Mas aí eu fecho dizendo muito claramente em relação à sua pergunta. É preciso analisar caso a caso. Às vezes vai ser necessário judicializar, especialmente quando houver a desconfiança de que houve ilegalidade por parte do fornecedor, mas muitas vezes o melhor é não judicializar e buscar outras formas de superar aquele contexto negativo. Bom, nosso tempo já caminha para o esgotamento, então vamos nós com muita tristeza, né? O assunto está tão bom, muito claro, né? Bastante, com muita clareza aí para o nosso público ouvinte. Enfim. Mas, doutora Simone, vamos para os 2 minutos para as considerações finais? Vamos, Walter. É sempre sofrido quando a gente está chegando no finalzinho, né? Porque são tantas coisas ainda para serem mencionadas. Direito do consumidor é um tema riquíssimo, justamente porque está no nosso cotidiano o tempo todo, né? Então, eu só queria reforçar, doutor Gabriel, na fala anterior tinha pontuado algo extremamente importante. A lei do superendividamento, ela se pauta em 2 premissas. Nós temos o tratamento, sim, que é quando o consumidor já está na situação de superendividado, mas antes disso, qual é a ideia inicial? A prevenção. E a prevenção, ela vem para evitar que o consumidor chegue nessa situação de superendividamento. Então, o que eu gostaria de destacar é que nós tivemos uma evolução com essa atualização do Código de Defesa do Consumidor, nessa questão preventiva, de distribuir a responsabilidade. Antes, tudo estava nas costas do consumidor superendividado. Se olhava para essa pessoa e falava, a culpa é totalmente sua, sem visualizar que o fornecedor de crédito também tem responsabilidade. Ou seja, quando ele assedia o consumidor para o consumo, quando ele promete para o consumidor que vai fornecer ali um crédito, sem consulta ao serviço de proteção ao crédito, sem consulta ao poder de pagamento, ao real poder de pagamento do consumidor, isso contribui naturalmente para a situação de superendividamento. Então, trazer mais clareza para essa responsabilização entre consumidor e fornecedor, para mim, foi um dos grandes avanços que nós tivemos com essa atualização do Código de Defesa do Consumidor. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, principalmente estando aqui ao lado, né, desses profissionais que têm um destaque muito grande na matéria consumerista, doutor Gabriel, que felicidade estar aqui, fazia já um tempo que eu não vi, doutora Ardiles, doutora Carla, e também um grande abraço que eu queria deixar para a equipe aqui da rádio, principalmente para o Neto e para Ana Cláudia. Muito obrigado, doutora. Doutora Carla, por favor, também, 2 minutos para as considerações finais. Vamos lá. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com esses mestres do direito do consumidor. Então, assim, realmente foi até um pouco tempo para o tamanho do tema, né? Que é tão não importante. Se esgota em 2 horas, né, doutora? Não se esgota. A gente ainda tem um trabalho árduo pela frente para tentar fazer com que realmente o consumidor saia do superendividamento
Mas a gente está sempre assim, em constantes debates, em constante aprendizado e vamos juntos. Foi uma honra, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e espero poder ter contribuído com o ouvinte, espero ter esclarecido alguns pontos e que o consumidor possa sempre, quando aparecer aquelas ofertas, ai, coisa boa, pensa 1, 2, 3 vezes e vamos tentar nos conscientizar e nos educar financeiramente. Pois não. Doutor Ardires, também, por favor, e já agradecendo também ao senhor pela gentileza. Walter, eu mais uma vez agradeço o convite e a honra, sempre conversar e colaborar com a Rádio Justiça e seus ouvintes é uma felicidade. Trocar informações a respeito do consumidor, difundir direitos dos consumidores é sempre necessário e uma felicidade. Especificamente sobre o tema, é muito importante que o consumidor se paute pela a questão da prevenção, não faça compras por impulso, analise a questão da pertinência, a questão da urgência, a questão da real necessidade. Quem sabe se esse mesmo produto não pode ser comprado, sei lá, daqui 6 meses, em um contexto econômico melhor, ou que você, dependendo da situação, até se prepare para a compra. Por exemplo, em vez de comprar agora, parcelando em 12 vezes, por que você não pode, sei lá, aguardar mais uns 8 meses e comprar à vista e ainda barganhar um desconto, tentar alguma forma de fazer com que a sua capacidade econômica melhore para você possa atuar nessa relação de consumo em um contexto que lhe traga mais benefício e que lhe traga um custo mais reduzido. É muito necessário isso. O consumidor tenha um comportamento adequado, um comportamento responsável em relação às suas finanças e um comportamento respeitoso em relação às suas compras. Pois não. Doutor Gabriel, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais, também já agradecendo ao senhor. Eu que agradeço. Quero cumprimentar quem nos acompanhou nesta tarde, como também quem nos acompanhará depois pela gravação, seja no site, seja no canal do YouTube. Reforçar aquilo que o Dr. Ardires disse em relação ao nosso consumidor que nos acompanha. A oferta de crédito não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho-papão, embora possa se tornar um. Então é importante que o consumidor sempre procure ter prudência, cautela e critérios na tomada de suas decisões. Quando se sentir também lesado, pode e deve procurar o apoio, seja dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, seja do Poder Judiciário, quando assim acreditar que deva fazer. E dizer aos nossos fornecedores que cumpram a lei, e que contribuam também para um mercado mais harmônico e equilibrado, que é o grande desejo do Código de Defesa do Consumidor. Agradeço muito a você, Walter, é sempre uma honra imensa estar aqui na Rádio Justiça, no Supremo Tribunal Federal, estar na sua companhia, que tão bem conduz essas atrações que são uma prestação de serviço à população. E hoje foi uma honra imensa, como eu disse no início, estar aqui com a nossa professora Simone Magalhães, que transita com excelência em várias áreas do direito do consumidor, em outras, foi um prazer imenso, também com a doutora Carla Seminotti. Muito obrigado por ter compartilhado conosco esta mesa, e ao professor Ardires Soares também. Já em outras ocasiões tivemos debates de alto nível como este aqui. Cumprimento a equipe da emissora e até uma próxima ocasião. Até uma próxima, e com toda certeza estamos fechando apenas o primeiro capítulo desse assunto, que com toda certeza tem outras centenas de capítulos que nós teremos que avançar. Já fica aqui o convite para que possamos voltar numa época não tão distante assim, para que possamos avançar neste tema. Já fica o convite para as senhoras, como também para os senhores. E agradeço muito pela atenção.
Uma boa tarde, muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação, Walter Lima na produção, de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.